Realmente 2026 é um ano cheio de reviravoltas. Então, no ano passado, nós tivemos ali toda a questão das tarifas, né, da guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China, onde a China paralisou por completo as importações de gás natural dos Estados Unidos, né, como uma forma de retaliação. Só que agora parece que isso já faz 5 anos, né, diante de tudo que está acontecendo agora no Irã e no Estreito de Hormuz, etc. Então, nós temos agora um quadro completamente diferente, onde a China volta a fazer essa importação e também importando grandes volumes de petróleo, só que talvez de uma forma diferente que a gente esteja imaginando. É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então é bem interessante a gente ver que isso daqui foi literalmente no ano passado. Faz praticamente um ano que essa notícia foi publicada, né, onde a China parou de importar gás natural, segundo, de acordo, né, de uma resposta feita ali por Pequim contra Washington no sentido de retaliar as tarifas. Então você teve ali uma parada muito grande, etc. Falava-se, né, desse bloqueio de compra que tinha sido por conta do Trump impor tarifas adicionais, estava toda aquela escalada naquele momento. Só que agora nós estamos diante de um mundo completamente diferente, que é exatamente a questão que eu sempre falo aqui nesse podcast do tema, né, do statecraft, né, que a gente precisa voltar a ele, não tem jeito. E agora a China acaba de fazer com que nós tenhamos novamente um volume significativo, tanto de petróleo quanto de gás natural, no intuito, indo em direção à China, no intuito de fazer esse abastecimento da Ásia, sendo que nós temos você começa a ver cada vez mais os problemas se empilharem, sendo que não houve uma resolução completa do Estreito de Hormuz. Inclusive, né, se você não viu ainda, recomendo fortemente que você veja esse artigo da Citrini Research, que fez mais um artigo muito interessante, falando ali sobre como que está de fato a situação no Estreito de Hormuz, né? Muitos falando assim, olha, está completamente fechado, está aberto só a navios chineses, só se pagar yuan, etc. E aqui, o que eles fizeram? Eles fizeram o jornalismo raiz. Eles pegaram uma pessoa, um analista, que eles chamaram de analista número 3, para nem dar um nome para essa pessoa, e colocaram ele num barco, né, entrar para justamente ir até o Estreito de Hormuz e ver o que realmente estava acontecendo, e a resposta é bem mais interessante do que eu imaginava, né? Tentar fazer um resumo, porque é gigantesco, mas ele mostrou ali como que, na verdade, após ter acesso, passar por vários checkpoints, etc., chegando, ele literalmente se infiltrou com câmeras, etc., para tentar chegar lá da melhor forma possível. Ele acabou vendo que, na verdade, está mais aberto do que nós imaginamos, onde você tem um desligamento de vários radares, muitos se identificando chineses para passar por aquilo, etc. Então eu recomendo fortemente que você veja tudo isso. Aqui ele diz que muitos não estão precificando o que deve acontecer com o petróleo, justamente porque ninguém sabe a realidade, né? Se a gente olha gráficos aqui, né? Não temos como ir fisicamente ver o que está acontecendo, e a realidade está sendo bem diferente do que as pessoas estão vendo nas telas, e talvez nós tenhamos uma grande reprecificação em breve. Essa é a teoria deles nesse exato momento, mas eu queria deixar isso aqui como uma boa fonte para você poder dar uma olhada. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre como que funciona a liquidez global, investimentos, etc., baseado nesse statecraft, né, países tentando se desvencilhar um dos outros nesse processo de desglobalização, você pode nos seguir aqui no Substack com vídeos como esse, né, gratuitos de segundas a sextas-feiras, e diferente do YouTube, sem nenhum tipo de propaganda, e você ainda vem em formato de artigo por escrito no seu e-mail todos os dias. E aqui você também pode ver o nosso próprio portfólio. Então nós fizemos várias modificações para nos adaptarmos a esse caos que está acontecendo aqui nesse exato momento, e aí você também pode acompanhar todas as mudanças do portfólio. Então, para você ver tudo, basta você se inscrever no link aqui da descrição abaixo. É totalmente gratuito de você poder fazer parte. Então vamos lá. Agora é bem interessante você ver a seguinte coisa. A China voltou a fazer essa importação, né, no objetivo de evitar que nós tenhamos mais problemas de abastecimento, justamente porque a China é um dos países mais afetados
por esse fechamento, mas outros países estão numa situação pior ainda, né, como a Indonésia, etc., vários racionamentos acontecendo, então você teve ali o envio tanto de gás natural quanto do crude oil, né? Então aqui é justamente esse o objetivo. Então eles tiraram completamente tiraram o bloqueio, pelo menos voltaram a fazer atividade de importação, que era o que estava completamente bloqueado. Só que a China tem bastante reserva, né? Até fala que ela vai ter ainda suficiente para continuar mantendo as suas atividades ainda por algum tempo. Agora, o que eu quero passar para vocês aqui, que me chamou a atenção, foi que eu dei uma procurada na própria mídia chinesa, apesar desse aqui ser o Asia Times, eu queria ver o que estava se falando na China, e eu vi esse artigo assim, bem interessante, que obviamente eu tive que traduzir aqui, né, com o Google Translate, para poder ter uma noção melhor. Dá uma olhada em como que você também consegue criar determinadas narrativas, seja por um lado, né, você tem aqueles totalmente a favor dos Estados Unidos, etc. E você tem aqueles que são mais a favor da China, né? E você vê bastante isso nos comentários, mas eu quero trazer para você sempre os dois lados para que você possa tomar a sua decisão, porque é o objetivo de qualquer investidor, né? Independente de qualquer coisa. Então aqui, olha que interessante, como que pelo menos segundo essa fonte aqui, né, Liang Mi, né, ela falou a seguinte coisa: interceptação bem-sucedida. O pior temor da Sanai, no caso da Sanai Takaichi, que seria a primeira-ministra do Japão, se concretizou. A China garantiu uma grande quantidade de petróleo bruto dos Estados Unidos para envio direto à China. Então aqui a narrativa criada já é bastante clara. Você teve uma visita que foi feita recentemente pela Sanai Takaichi aos Estados Unidos, né, que é um claro aliado americano, para poder garantir abastecimento, energia, etc., uma cooperação cada vez maior, investimentos entre os dois países, só que é claro que a China não gosta muito disso, porque eles são rivais ali eternos, e isso veio se intensificando cada vez mais depois da mudança de governo. E aí eles falam a seguinte coisa: olha, a Sanai Takaichi provavelmente está se lamentando agora. Tendo acabado de voltar dos Estados Unidos com a boca cheia de promessas de aliança, o Japão mal havia se instalado quando testemunhou a China varrendo grande parte do mercado de petróleo bruto e gás natural, o qual o Japão havia depositado as suas esperanças. Então, você sai daquela narrativa de que, opa, eu não precisava muito dos Estados Unidos, porque as minhas reservas são muito boas, e agora eu troco, né? Já que eu tenho que comprar dos Estados Unidos, vamos falar que nós levamos vantagem, porque era para esse petróleo e o gás natural ir para o Japão, e na verdade acabou indo para a China. Conseguimos fazer com que os seus principais aliados pudessem ou pelo menos afetar um pouco isso, né? E claro, nós estamos diante de um mundo cada vez mais transacional. O objetivo é você vender para os seus aliados ou até forçar os seus inimigos a comprar, e muitos podem dizer que esse era justamente o plano que o Trump queria, né? Ele queria forçar, ele inclusive falou isso em vários tweets, etc. Olha pessoal, a gente não depende do Estreito de Hormuz, vocês podem comprar dos Estados Unidos, afinal nós somos os maiores produtores e temos ali a situação sob o controle, então vamos sair logo do Oriente Médio, não temos mais o que fazer lá, etc. E cria todo esse caos. Então aqui, lembrando, independe da sua opinião, ela pouco importa nesse aspecto. A minha opinião pouco importa, mas eu quero trazer para você como que você consegue criar visões diferentes, né, em relação a essa parte geopolítica, da mesma forma que você faz na macroeconomia, né? Então, uns que torcem pela desdolarização, querem que o dólar morra de qualquer jeito e torcem para que tudo seja negociado em yuan, apesar de ignorarem completamente a regra da mecânica monetária, e da mesma forma você faz esse tipo de coisa. E aí, obviamente, que você vai fazer o seu portfólio respeitar o que ou o que você gosta que fosse verdade, né? Ou o que de fato acaba sendo verdade. Então você percebe ali como que isso pode afetar bastante os investimentos. E nós, voltando aqui para o portfólio Minimacro, nós fizemos vários movimentos defensivos, porque a gente já viu ali a SP500 caindo quase 8% nesse ano.
E os membros Omnimacro já perceberam uma proteção muito interessante, que acho que nesses momentos que você vê exatamente a razão de você não participar desses drawdowns e independente do que aconteça, né, como ninguém consegue prever o futuro, é muito melhor você fazer o nowcasting, né, você se adaptar ao presente, dançar a música conforme, né, conforme vem ali a playlist e você se adaptar, porque diante de uma briga dessa de cachorro grande, como a gente está vendo nesse exato momento, é impossível você prever o que vai acontecer, e o que mais temos hoje são especialistas dizendo, né, etc., ou tendo uma certeza, uma convicção das coisas que vão acontecer. E aqui a gente precisa ser bastante humilde para saber que não temos absolutamente a menor ideia, mas é sempre bom a gente ver os lados da história para tomar a sua própria conclusão e, obviamente, tentar proteger os seus investimentos. Então, como sempre, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas é bem interessante como você vê ali movimentos que talvez seja uma das notícias que não vão ser muito noticiadas, né, nos portais ali que adorariam que a China tivesse uma total independência em relação ao petróleo, que ela alega ter pela energia solar, etc., que de fato acontece, mas esse tipo de notícia com certeza passa despercebida se ela não for, se ela for contra um pouco a narrativa que gostaria de ser criada para um determinado assunto.